perdoar não significa esquecer. Perdoar significa que aquelas correntes que nos aprisionam àquela situação são totalmente arrebentadas. Aí as pessoas me perguntam, como que eu perdoo um abusador? Como eu perdoo alguém que me fez tanto mal? Como eu perdoo alguém que talvez tenha me provocado algo na minha vida quando eu não sabia nem o sentido da vida, quando eu era tão pequenininha, eu não sabia nem o que era certo e o que era errado. Infelizmente, os maiores traumas que nós temos sempre são na nossa primeira infância. 99% deles, ou 98% de todos os traumas que nós temos são lá, na nossa primeira infância. E normalmente são das pessoas que nós menos esperamos que nos tragam algum trauma. Então, perdoar, acima de tudo, é entender que nós não vamos permanecer mais naquele local onde agrega todo o nosso pensamento, rouba o nosso pensamento, rouba os nossos dias. Quantas e quantas coisas nós passamos na vida, vocês, a gente passa na vida uma discussão, uma briga, uma intriga, talvez a gente tenha entendido mal uma palavra, ou uma palavra que foi maldita, digamos assim, ou uma palavra que não foi muito bem colocada, e a gente se amarra com isso e faz com que nós percamos a maior parte do nosso tempo alimentando uma falta de perdão. E quando a gente alimenta uma falta de perdão, a gente alimenta o quê? Ódio, mágoa, rancor, tristeza. E a gente acaba colocando na nossa vida problemas esses que talvez não existam. Ou talvez a gente alimente algo que não há necessidade de alimentar. Um ódio, muitas vezes, ele se torna mortal por uma coisa tão mínima que aconteceu. Então, perdoar é digno. E quando a gente entende que o perdão tem que existir na nossa vida, a gente se liberta daquilo. Mas, Tânia, como que eu me liberto? Como eu liberto de alguém que me fez tanto mal porque tu não sabe o que meu pai me fez? Tu não sabe o que minha mãe me disse a vida inteira, a infância inteira. Tu não sabe o que aquele homem fez na minha vida. Tu não sabe as traições que ele fez comigo. Tu não sabe, aquela pessoa ficou me devendo. E aí, além de ter ficado me devendo, ficou falando inúmeras coisas que não eram verdadeiras. Eu sei que é muito difícil. Mas quando a gente sai do papel de vítima, e a gente entende que aquela situação não nos pertence, que quando nós não perdoamos, nós só alimentamos mágoa, ódio, rancor, uma tristeza tão profunda, como se fosse um veneno que a gente toma achando que é aquela pessoa que vai morrer, aquela pessoa que nos fez mal, aquela pessoa que nos disse algo que não era bacana, aquela pessoa que nos disse tantas coisas, né, que não eram legais. Então, perdoar vai muito mais além do que nós imaginamos. O perdão, muitas vezes, a gente tem que direcionar a uma pessoa que foi incapaz uma vida inteira de nos pedir perdão. E a gente precisa perdoar. Eu perdoei inúmeras pessoas. Eu perdoei sentimentos que foram colocados em mim e que eu sempre usei como escudo. Eu não prospero porque, olha, eu não tive apoio da minha família. Eu não prospero porque, olha, meus pais não souberam me dar amor. A minha mãe não soube me dar amor. A minha mãe nunca soube me abraçar, nunca soube me acolher. E hoje eu entendo que quando eu perdoo, não significa que eu tenho que estar lá com ela. Significa que o perdão vai além disso tudo.
que tudo que essas pessoas venham a me fazer, venham a proporcionar na minha vida, não faz mais diferença. Não faz. Porque eu entendo que o perdão vai além, inclusive, da minha expectativa e da minha forma de viver. Então, o perdão, ele sara doenças gravíssimas. O perdão cura câncer. O perdão cura, muitas vezes, doenças de dentro da alma da gente e da carne da gente, que a gente não imagina. Então, eu repito e falo com propriedade da palavra, perdoar é muito mais digno, esperançoso do que a gente possa imaginar. Porque quando a gente libera o perdão, a gente percebe que aquele nosso pensamento sobre aquela pessoa que estava roubando a cena da nossa vida não pertence mais. E daí a gente entende assim, opa, eu tenho condições de viver uma vida feliz. Enquanto a minha mente está aqui pensando o que eu posso fazer para aquela pessoa entender que ela me magoou, que ela me feriu, que ela me judiou, que ela falou aquela coisa que ela não devia ter me dito, que ela me deu a falsa esperança, que ela me traiu, quando eu me liberto disso, eu entendo que sobra espaço na minha mente, digamos assim, para começar uma vida mais feliz. Então, eu paro de pensar naquilo que me faz mal e começo a pensar em algo que possa me fazer um bem tão grande, que muitas vezes eu nem imagino como ele pode se tornar mágico. Por isso que eu amo a hipnose. A hipnose me ensinou a acessar esses sentimentos talvez cheios de emoções negativas que provocaram tristezas, angústias, raivas, que provocaram, digamos assim, o caos que se tornou a minha vida em vários momentos, e a hipnose me ajudou a usar essa ferramenta maravilhosa, ir lá, acessar o meu subconsciente, perdoar quem tinha que ser perdoado, livrar quem tinha que ser livrado e entender que a vida segue. Problemas vão existir? Sempre. Sempre existirá novos problemas, novas situações? Sim. Mas essas situações sempre vêm como cura. Quando a gente entende que pessoas acessam a nossa área e que a gente entende que muitas vezes elas vêm com palavras ofensivas, e a gente quer responder essa palavra ofensiva, a gente tem que ter a sabedoria de entender que essa pessoa veio para a nossa vida para nos curar. E a gente tem que liberar o perdão sobre tudo o que aconteceu para renovar e para ter novas oportunidades e para deixar aquele fardo pesado lá atrás. Deixa lá. Deixa aquele fardo aonde ele tem que estar. E que nós consigamos seguir sendo mais felizes através do perdão. Gente, você precisa de ajuda? Faz sentido tudo aquilo que eu coloco para vocês? Faz sentido os vídeos? Faz sentido o conteúdo? Me chama no direct. Eu posso ajudá-los, posso responder a todas as perguntas e dúvidas de vocês.